Olá! No programa de hoje, você vai ficar sabendo sobre algumas estratégias de saúde pública para crianças e adolescentes, não só aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina. Os 2 vídeos que você vai assistir hoje foram realizados aqui no Brasil, no Peru e na Colômbia, pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Nos intervalos entre um vídeo e outro, nós estaremos visitando o Instituto Fernandes Figueira, unidade da Fiocruz que desenvolve alguns conceitos que vocês vão estar vendo nos vídeos. No primeiro vídeo, médicos falam sobre um programa simples que vem reduzindo a mortalidade infantil. A Organização Mundial, o atendimento pelo menos seja no mínimo em 15 minutos. O ideal é que se prolongue para 30 minutos, que você vai ter tempo de você ouvir essa mãe, aconselhar, informar, ajudar, né? Vai ter um bom relacionamento, porque é isso que importa. A mãe, ela vai executar tudo aquilo que é dito a ela se ela tiver um bom atendimento. E no segundo vídeo, os próprios adolescentes falam sobre a sua relação com a sociedade. Com a minha mãe, sei lá, eu não gosto muito assim de falar as coisas, tenho vergonha. Então, com a médica é mais fácil conversar sobre alguns assuntos mais íntimos. Para atender melhor esse indivíduo e para dar a melhor resposta para esse indivíduo e para que ele seja melhor cuidado, quer dizer, além do atendimento clínico e de dar resposta às demandas clínicas, aos problemas que ele traga, tá? É muito importante que a gente possa trabalhar com ele a perspectiva futura, que ele tenha uma perspectiva social, que ele tenha uma perspectiva pessoal, que ele tenha sonhos, e a gente deve alimentar esses sonhos. Eu acho que isso é muito importante para formar o cidadão. Dados do fim do milênio. Segundo o Ministério da Saúde, o índice de desnutrição infantil no país diminuiu nas últimas décadas. Porém, as condições de vida para as crianças no meio rural continuam piores do que no meio urbano. A doutora Marlene Roque Assunção, que trabalha há 24 anos no Instituto Fernandes Figueira e atualmente é responsável pelo ambulatório de pediatria, vai nos falar um pouco sobre como esta realidade vem tentando ser combatida pelo Brasil nas últimas décadas. Boa tarde, Neide. Você trouxe a neném para fazer a consulta de rotina. Consulta de rotina. E hoje, está com alguma coisa mais que está se preocupando? Foi só a febre, né? Eu vi que febre. Você já foi medicada, eu vim aqui para a senhora ver. Tá. Quantos dias que ela está com febre? 4 dias. 4 dias. Vamos ver a nossa neném? Você tira a roupinha para mim, por favor? Tira toda a roupinha, mãe? Tá. Feita assim, neném? Isso. Linda. O Ministério da Saúde está propondo uma nova estratégia de atendimento para os profissionais de saúde, que se chama IDP, né? Ação integrada de doenças prevalentes na infância. Então, o que nós pretendemos com essa estratégia? É viabilizar um atendimento tentando resgatar as doenças graves para que se tome uma providência imediata. Ou seja, se a criança tem um quadro grave respiratório, um quadro grave de desnutrição, um quadro grave de convulsão, um quadro grave de desidratação, que essa criança seja imediatamente encaminhada a um serviço de saúde, ou se ela já estiver no serviço de saúde, que seja tomada uma providência imediata. Se tudo isso não está acontecendo com essa criança, o pediatra ou a enfermeira ou profissional de saúde deverá ver essa criança como um todo. A situação vacinal, a situação nutricional, o desenvolvimento emocional da criança, se essa criança realmente tem uma curva de crescimento adequado, olhando o cartão de vacinas, né, dessa mãe. Por sinal, eu queria ver esse cartão de vacina, tá? Você mostra para a tia? Ela está com peso adequado para a idade, não tem desnutrição, as vacinas estão em dia. Ela foi amamentada? Durante um ano e um mês. 1 ano e um mês? E só leite materno? Quanto tempo você ficou? Só o leite materno, assim, uns 6 meses. 6 meses. Aí, a partir de 7 meses, já comecei a dar papinha, certo. Fruta, né, amassadinha, muito bem. tudo direitinho. Você está de parabéns. Leitamento exclusivo até o 6º mês é a coisa mais importante. E a tia agora vai examinar um pouquinho você, que você está dodô, né? Não, só um pouquinho. Bom, ele já está sendo aplicado nos municípios, nas unidades, onde se tem o Programa de Saúde da Família, PSF, né?
mas ele poderá ser aplicado com bastante viabilidade nas emergências. Basta que o profissional de saúde passe pela fila e observe aquelas crianças que estão com algum sintoma, com algum sinal de gravidade maior. Uma criança que está altamente desidratada, uma criança que está gemente, uma criança que não está tendo bom relacionamento com o ambiente, que ela está sonolenta ou muito agitada, uma criança que não consegue beber nada, está vomitando, né? Então, uma criança extremamente desnutrida, uma criança anêmica, uma criança que tenha um quadro de hemorragias na pele, petequias, hemorragias cutâneas. Então, você poderá ajudar essa criança imediatamente, beneficiando essa criança de imediato e não aguardando 1, 2, 3 horas para ser atendida. Então, a EDP tem essa finalidade também, resgatar um atendimento imediato das crianças graves que estão aguardando atendimento no serviço de emergência, por exemplo. Desde a década de 80, novas estratégias vêm tentando melhorar o perfil de saúde da criança brasileira, com ações simples e eficientes. Você vai saber tudo sobre uma delas no vídeo que vamos exibir agora. A cada ano, mais de 10 milhões de crianças morrem antes de completar 5 anos de idade. Um quadro dramático, sem dúvida, mas que fica ainda pior se considerarmos que 70% dessas crianças morrem por causa de pneumonia, diarreia, desnutrição, malária ou outras doenças comuns da infância. São mortes que poderiam ser evitadas facilmente, com tratamentos de baixo custo. Pelo menos 3 de cada 4 crianças que passam pelos hospitais ou serviços de saúde sofrem de um ou mais desses problemas. Como os sintomas podem se sobrepor, muitas vezes fica difícil determinar as reais condições da criança. Por outro lado, com a frequente sobrecarga desses serviços, o atendimento muitas vezes concentra-se em apenas uma doença, induzido pela causa da consulta. Quando isso acontece, é possível, involuntariamente, deixar de lado outros problemas relevantes que a criança apresente. A solução é ver sempre a criança como um todo, independentemente do motivo da consulta. Essa estratégia corresponde à Atenção Integrada às Doenças Prevalentes da Infância, ou AIEP. É uma estratégia formulada pela Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, juntamente com a Unicef, que deixa de enfocar um sinal, um sintoma e indo para a generalização, a globalização da atenção do paciente, no caso, a criança. Em primeiro lugar, brinda uma atenção global à criança. Faz uma avaliação geral do estado, incluindo os aspectos nutricionais da criança, não importa o motivo da consulta, do atendimento. E, finalmente, incorpora de uma maneira definitiva alguns aspectos cruciais da atenção e que seria justamente a promoção e a própria prevenção à saúde dentro da atenção, dentro da consulta médica e do serviço de saúde. Segundo o informe do Banco Mundial, a atenção às doenças prevalentes da criança é uma das intervenções de saúde de melhor relação custo-benefício disponíveis atualmente, em especial nos países de menor renda. Para o professor Giuseppe Esperotto, da Universidade de Campinas, Brasil, o ângulo econômico é um aspecto muito importante, pelas limitações de recursos que podem deteriorar a qualidade da atenção nos serviços. Este é um dos motivos pelos quais a estratégia de atenção integrada vem despertando entusiasmo em todos os países da região. Uma das consequências principais, entre as várias consequências benéficas, é uma racionalização do atendimento, uma divisão de responsabilidade entre os serviços de atendimento primário e o serviço de atendimento secundário, que com certeza vai redundar numa economia considerável de recursos e vai permitir uma alocação mais racional de recursos. Recentemente foram elaboradas normas genéricas padronizadas para a atenção integrada às doenças prevalentes da infância. Elas cobrem as condições mais comuns e potencialmente mais perigosas.
Segundo essas normas, o pessoal de saúde deve avaliar a criança para identificar sinais não específicos de perigo, analisar a condição nutricional e revisar a situação de imunização, ou seja, se a criança está em dia com suas vacinas. Além disso, é preciso estar atento para os sinais de perigo. A criança consegue beber ou mamar? A criança vomita tudo o que ingere? A criança sofreu convulsões? A criança está letárgica ou inconsciente? As normas padronizadas permitem que o pessoal de saúde decida se a criança necessita ser transferida urgentemente para um serviço especializado, se necessita de tratamento específico, mas menos urgente, ou se pode ir para casa depois de um aconselhamento sobre cuidados simples que podem ser realizados pela mãe ou outro membro da família. Um dos aspectos mais importantes da estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes da infância é a capacitação do pessoal de saúde. Apesar das normas de tratamento serem padronizadas, os materiais didáticos e as estratégias de ação devem ser adaptadas às condições locais. Isso permite, por exemplo, que os alimentos sólidos e líquidos locais possam ser mencionados pelos nomes com que são conhecidos pela população e que remédios produzidos localmente possam ser recomendados. A adaptação permite, inclusive, que doenças que não estão presentes em alguns países ou regiões dos mesmos, como a malária, por exemplo, sejam substituídas por outras que constituam problemas mais frequentes de saúde infantil. A capacitação do pessoal deve se concentrar ainda no aperfeiçoamento do desempenho, no controle do abastecimento de medicamentos nos estabelecimentos de saúde, na avaliação e modificação do comportamento da família em relação aos cuidados da criança doente e na atenção hospitalar da criança com doença grave. Tão importante quanto o treinamento do pessoal de saúde é que algumas das condições que contribuem para o elevado número de mortes de crianças sejam atacadas de frente. Os próprios aspectos sociais e econômicos de onde vivem as pessoas, as próprias comunidades, por si só, já representam um fator de risco, exatamente porque as consequências disso, como por exemplo a desnutrição, também são responsáveis pelo adoecimento e pelo agravamento de uma série de doenças, como as próprias infecções respiratórias agudas, as pneumonias. Nós também consideramos como fatores de risco, por exemplo, a ausência da lactância materna. Uma criança que lacta, ela tem condições de superar melhor qualquer um desses episódios, e inclusive de minimizar o número de episódios de doenças comuns da infância. A ausência de imunização, de vacina, também é considerado um fator de risco, porque expõe a criança desnecessariamente para uma série de afecções, de patologias que são evitáveis perfeitamente pelas vacinas utilizadas em rotina. A verdade é que em muitas partes dos países em desenvolvimento, as crianças vivem em condições que levam à doença. A contaminação ambiental é considerado também um fator de risco, especialmente a contaminação intradomiciliar, representado especialmente pela fumaça criada em casa, em algumas localidades, mas também pelo próprio tabaquismo dos pais. As condições de saneamento do ambiente, condições de higiene individual e familiar também representariam um fator de risco dos mais importantes. Mas nós diríamos que o perfil nutricional da criança, as condições nutricionais, elas representam um importantíssimo fator de risco aliado ao chamado baixo peso ao nascer. Esses fatores ainda são complicados por práticas danosas, infelizmente muito comuns, como tratamentos caseiros ineficazes, o uso cada vez maior de substitutos do leite materno, que aumentam o risco de infecção e morte, e o gasto desnecessário com produtos farmacêuticos inúteis e às vezes perigosos. Todos esses fatores podem ser enfrentados. O mais urgente, porém, é assegurar que as crianças que procuram um provedor de saúde sejam diagnosticadas corretamente e recebam o tratamento de que necessitam. Nesse aspecto, a atenção integrada traz vários benefícios para melhorar a qualidade dos serviços de saúde, segundo destaca o Dr. Roberto Ruiz Merino, do Instituto de Saúde El Niño, da cidade de Lima, Peru. Le dá gran benefício ao niño e à madre. Porque por un lado es oportunidad para que el trabajador de salud
lo ve al niño en forma integral, puede evaluar diferentes aspectos de la salud del niño, poder detectar algunos problemas que pudiera tener el niño y a la vez poder orientar a la madre en aspectos de cómo darse cuenta a ella, cómo detectar oportunamente determinados problemas, cuándo acudir en caso de que su niño pueda tener algún problema de salud, cuándo acudir oportunamente. Entonces, en realidad, el beneficio es bastante positivo, tanto para el niño como para la madre, pero principalmente para el niño, porque todo está girando alrededor de preservar la salud infantil. Nos últimos 15 anos, a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde desenvolveram e estão disseminando amplamente métodos simples para o diagnóstico e tratamento das infecções respiratórias agudas e da diarreia, que, juntamente com os aspectos nutricionais, são os componentes mais importantes da atenção integrada às doenças prevalentes da infância. Particularmente la organización, como es una agencia de cooperación técnica líder en el campo de la salud, ha trabajado mucho con las sociedades de profesionales, con los médicos, las enfermeras, los especialistas, los pediatras, para ver su punto de vista, lograr su adhesión, reflejar también sus intereses, sus preocupaciones en la implementación de la estrategia, lograr el respaldo de la comunidad científica y llevar esto a los servicios de salud. A Organização Pan-Americana da Saúde encara a atenção integrada das doenças prevalentes da infância como uma estratégia ao mesmo tempo evolucionária e revolucionária. É uma evolução que efetivamente vai aportar de maneira significativa uma melhoria da qualidade no atendimento da criança. Mas nós também poderemos dizer que ela é revolucionária. Revolucionária no sentido de que introduz novos conceitos, novas formas, novas abordagens na atenção, como, por exemplo, a inclusão da promoção e dos aspectos de prevenção da saúde na própria atenção, além do diagnóstico e tratamento que era feito de maneira rotinária nas nossas unidades. Para obter maiores informações sobre a atenção integrada das doenças prevalentes da infância, procure a representação mais próxima da Organização Pan-Americana da Saúde ou a Divisão de Prevenção e Controle de Doenças na sede da organização em Washington, D.C. O endereço é o seguinte: 525, Rua 23 NW, Washington, D.C. 20037, Estados Unidos. Se preferir, envie e-mail para o endereço que aparece na tela ou visite-nos na internet. Perca. Até já. Esforços da saúde pública para proteger a sobrevivência das crianças continuam quando elas ficam crescidinhas e se tornam adolescentes. Os jovens também precisam de cuidados especiais, pois as necessidades físicas e emocionais deles são bem diferentes das crianças e dos adultos. Na segunda parte do programa de hoje, você vai conhecer o GASA, Grupo de Atendimento à Saúde do Adolescente, que funciona no Instituto Fernandes Figueira. E ele existe informalmente desde 1986. Mas, então, os profissionais, quer dizer, médicos, pediatras, psicólogos, assistentes sociais, ginecologistas, enfermeiras, trabalhavam atendendo adolescentes, de vez em quando se encontravam, até que há uns 6 anos atrás esse grupo foi formalizado. E o objetivo desse grupo de atenção ao adolescente é de prestar um atendimento integral à saúde desse adolescente, não só preocupado com as questões físicas, porque saúde é infinitamente diferente de ausência de doença. Isso no adolescente, então, é muito mais gritante. E acreditamos, e isso é o pensamento do grupo, de que é necessário que esse adolescente seja visto dentro de um contexto social, dentro de um contexto familiar. E quando o adolescente chega aqui, mesmo que chega com a queixa clínica, geralmente ele vem no hospital porque está com algum problema, mas é pedido a ele que ele fale um pouco de como é que ele está na escola, como é que ele está em casa, dos desejos dele, dos sonhos, para que a gente possa estar conhecendo um pouco mais esse indivíduo e detectando se dentro dessa perspectiva dele, né, e do que ele está fazendo,
se ele vai estar sendo exposto a alguma situação de risco. Então, as questões de sexualidade, por exemplo, a gente aborda muito para saber, será que esse adolescente está em risco de uma gravidez não desejada, está em risco da doença sexualmente transmissível, da AIDS, está em risco para o abuso de substâncias químicas. E a gente tendo contato com esse adolescente, o contato com esse adolescente, com a família desse adolescente, dá a gente alguma ideia de quem é esse indivíduo e é o risco que ele está exposto. Tá? Então, é dessa forma que o GASA trabalha. No segundo e último vídeo do programa de hoje, os jovens da América Latina têm a palavra para falar sobre a relação que eles querem ter com a sociedade. Confira o valor surpreendente desses jovens cidadãos agora. La adolescencia es una etapa muy chévere y hay que saberla vivir. É difícil a gente manter o ritmo, o tempo, o ritmo. Então, portanto, a principal coisa que a gente tem que ter é motivação e muito amor pelo que a gente faz. La etapa de la juventud es una etapa de inquietudes, de cuestionamientos. Mas a gente já vê a conscientização dos adolescentes da própria escola, do próprio grupo. A adolescência é uma etapa de nossas vidas que nunca vamos esquecer. É durante a adolescência que começamos a olhar à nossa volta para buscar o caminho a seguir. Vamos ver agora a história de alguns dos jovens que optaram pelo caminho de ajudar a sua comunidade, de ajudar a sua sociedade e de ajudar aos seus amigos. O GAMI significa Grupo de Adolescentes Multiplicadores de Informação. O objetivo principal do grupo é passar para outros adolescentes, pois o grupo é formado de adolescentes, passar a seguinte informação: despertar a autoestima, trabalhando com ele vários assuntos, sexualidade, drogas, procurando passar informações para eles se conhecerem melhor e conhecerem as pessoas que o cercam. Eu quero ver acabar com a gravidez precoce, se liga que eu vou mandar. Quero ouvir, vamos lá. Eu quero ver acabar com a gravidez precoce, se liga que eu vou mandar. O GAMI, ele trabalha com a prevenção, né? Então, para não ficar aquela coisa rotineira de palestra, de chegar uma pessoa na frente falando e ninguém entendendo nada, a gente procura passar o que nós sabemos e o que nós aprendemos de uma forma assim que a pessoa entenda melhor. E eu acho que, por enquanto, esse trabalho está sendo atingido, sim. O pessoal tem nos procurado, o pessoal tem as dúvidas, a gente consegue tirar essas dúvidas de adolescente para não ficar aquele gelo. Andava em companhias impróprias, onde aprendi a diluir aquele produto naqueles tubos com uma ponta fina de aço que passava de braço em braço. Eu não me lembro bem qual era o nome, mas eu acho que era seringa, seringa. Eu disse corra, pra ver o que acontece, volte aqui pra me falar o que parou a cidade inteira novamente. A classe marginalizada da sociedade, tá, não tem acesso à informação direta quanto à prevenção da própria doença, quanto à prevenção da gravidez precoce, que hoje é muito grande, não só aqui em Brasília, não só aqui no Gama, como no Brasil e no mundo. Tá? A gravidez precoce acontece devido a isso, devido à falta de informação, podendo também ocorrer, consequentemente, a pessoa adquirir a doença, no caso, a AIDS. Então a gente trabalha com a informação. Eu acho que existe hoje esse alto índice devido a isso, a falta de informação. E o GAMI está aqui para isso, para trabalhar informação. A minha canção manda um alô para a galera, escute o seu coração. Agora eu termino. A minha canção manda um alô para a galera, escute o seu coração. O trabalho, ele é um trabalho com um retorno a longo prazo, mas a gente já vê a conscientização dos adolescentes da própria escola, do próprio grupo, pois estão aprendendo. Porque de vez em quando a barra pode inflamar, muitas mortes e roubos, disso eu não esqueço, mas como se pedir, isso é só o começo. Viver é bom, mas viver com saúde.
en este momento en Colombia, por ejemplo, una iniciativa de ley de juventud y sacamos una ley de la juventud adelante por medio de consultas en todo el país. Somos un grupo de 16 jóvenes que estamos en la Comisión Nacional de Seguimiento a la Ley de Juventud. Esta es la alcaldía del municipio, la alcaldía municipal. Aquí encontramos pues, la casa de gobierno, aquí venimos pues, algunos jóvenes en representación de las organizaciones juveniles a hablar con el señor alcalde, la secretaria de Educación, la secretaria de Salud, el personero municipal, pues con el fin de que nos den más espacios para todo lo que necesitemos, deporte, salud. Pues sí, aquí en Colombia se ve mucha oportunidad, existen políticas para jóvenes, entonces por medio de eso nos apropiamos de esas políticas y quisimos entrar a ser parte de una legislación, a ser parte de una Colombia que tiene mucho presente, porque el único presente y futuro de Colombia es la gente. En donde la idea es que coordinemos con monitoreo de jóvenes. Sería mirar cuántos barrios hay o en cuántas zonas podemos vivir. Nosotros como jóvenes queremos ser un nuevo tipo de gente, una nueva clase, una sociedad que luche por la vida, que luche por los derechos, por los valores y que asimismo se vaya dando cuenta de que somos la esperanza. Hay una frase que dice que en un mundo donde América Latina es la esperanza, la juventud es la esperanza de América Latina. Empiezan a sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar. Lo que hemos visto es que nuestra opinión vale. La adolescencia es una etapa muy chévere y hay que saberla vivir. Esta noche hay fiesta en la playa, se está armando una gran revolución. Aprender de las cosas pequeñas de la vida, de pronto descubrir un amanecer, contemplarlo, contemplar una flor. Que se reúnan en su barrio, en su colegio, y digan, oiga, ¿qué está pasando con nosotros? Que nuestro proyecto de vida, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde queremos encaminar nuestro país? ¿Qué queremos hacer con nuestra nación?